Salve, salve galera, você que está na sua casa, no seu carro, lavando a sua louça, o seu chão, ou você que devia estar fazendo isso e não está, estou te lembrando, vá e faça ouvindo o nosso podcast, conversando com a gente. Você está na Bíblia Estranha, a Bíblia como você nunca viu ou leu. E aqui nós temos uma inédita configuração de mesa, vocês vão gostar de quem eu vou te apresentar. Na verdade, você já conhece o Luan. Dá seu salve, Luan. Salve, gente. Meu nome é Luan. Sou do distrito do Jardim Gaivotas, ali pra dentro do Grajaú ali. E vim aqui a convite do Pastor Didi e estamos aí, né? Muito bem. Valeu, Luan. Na frente do Luan, alguém que vocês conhecem da primeira temporada, das semanas de orações, dos grandes apelos, daquela palavra cortante ao coração e da voz aveludada. Frases de impacto, grandes cortes. O nome dele é Lúcio, meu amigo, irmão, pastor Lúcio. Dá o seu salve pra gente. Antes do salve, eu gostaria de fazer algo muito importante. Diga. Agradecer ao pastor Didi. Então, muito obrigado, pastor Didi. muito de nada. Salve, galera. Bom estar aqui para mais uma temporada. Obrigado pelo convite. E é isso. Lúcio, Capão Redondo e vida louca. Quando vocês pensam em Capão Redondo, qual é a primeira coisa que vem à mente de vocês? Capão Redondo, pensa. Não, quer dizer, não pensa, fala. Mano Brown, não tem como. Mano Brown. Tiro. Que isso? Corre, bomba. Muito bem, seja bem-vindo, Lúcio. E à minha frente, ao lado do pastor Lúcio, nós temos também uma jovem muito importante para o Movimento 117, para todos nós. Se apresente para a gente, Camille. Falou meu nome dessa vez. Muito bem. Salve, salve, galera. Meu nome é Camille. Sou lá do Distrito dos 3. É isso, eu vim também. Distrito 3. Distrito 3. A minha língua aprendeu agora. Era pra ser uma coisa bonita, assim. Distrito 3. Distrito dos 3 corações. Enfim. É isso. Eu também vim a convite do pastor Didio. Muito obrigada, pastor Didio. Eu sempre esqueço dessa parte, né? Muito obrigada, pastor Didio. É isso. Um beijo pra todo mundo que tá me vendo. E é isso. Um beijo pro Richard também. Esqueci meu namorado. 4 corações, então. 2 corações. Beijo. Muito bem, muito bem. Nós estamos na sequência de Gênesis, é a segunda temporada da Bíblia Estranha, onde tudo começou. E vamos hoje nos concentrar em Gênesis capítulo 11, uma sequência de versos extremamente conhecidos por todos, inclusive quem não tem ou quem não está na tradição cristã, nem na tradição judaica, mas sabe o que significa, sabe mais ou menos, ou já ouviu falar, ou já ouviu alguma música sobre Babel, a cidade de Babel. Tem alguma música de Babel? Ai, aquela... que caiu... Não. Eu só lembro do Babel, grande confusão. Ah, é uma... É do Daniel Ludwig? Mas eu não me lembro. Babel. Não, é Sansão. Babel, a Malu já sabe alguma coisa. A Malu sabe, ela ouve e assiste esses desenhos. Tinha CCO, tinha também, tá? Tinha? E também tem uma novela. Ô, louco. Lembra da novela? Que novela? Torre de Babel? Da Record? Da Globo. O quê? Vocês não lembram? Não, mas Shopping. Mas era só o nome, eu tô falando, você acha que não, mas que ano que foi isso? Ô, produção, existia a novela? Viu? Qual que é o ano? Alguém pode me ajudar? Nossa, muito antiga. É antiga. Era o shopping, né, que era a torre. Tinha um shopping. Um shopping era a Torre de Babel? Não sei. Todo mundo morava dentro do shopping. É porque ele ouviu falando do shopping. Eu construí um shopping bem grande. 1998. Você já tinha nascido? Não. Não? Muito Você não. nasceu quando? 2005. Nossa. Eu também nasci em 2005. Nossa! Em 2005 eu já pensava bem assim, sabe? Eu tava no segundo ano no colegial. Nossa, já? Formei em 2005, ensino médio. É um ano, né? Você é de 89? 89. 89. Formei em 2006. Vocês tinham um ano. E agora estamos discutindo a Bíblia com eles. Que loucura, né? Que loucura. Eu tenho... Nossa, gente.
Eu tô meio Bora. depressivo, vamos Bora. Nós temos um leitor oficial, um narrador oficial com a sua voz de milhões de corações. Ele é o Lúcio. E ele vai ler. Pega a sua Bíblia, pega o seu celular, anote, comente e faça parte da nossa conversa. Gênesis 11. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviam-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Por que ele desceu, né? Não podia ver de longe? Enfim, aleatória a informação. E quem eram esses homens? Porque os homens... Fala assim, os homens saíram. Então, Quem são esses? quem saiu para onde? Para onde foram? Beleza. E disse o Senhor, verso 6, Eis que o povo é um. Isso não deveria ser bom, né? Sei lá, também. Vou parar de intervir. De comentar a E própria todos, leitura. e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora, não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, verso 7. Desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. E aí que a gente tem várias línguas, né? Uhum. Je parle français, Ih, mademoiselle. gastou. Je suis brésilienne. E agora? Toma essa. Eu posso comentar só em francês esse Acabou o podcast. repertório dele, tenho certeza que ele ensaiou essas duas Acabou o frases. repertório? Eu vou te falar mais um. Vai lá. J'ai été 34 anos. É 34 anos em francês? É 34 anos? Tenho certeza que nenhum francês vai ouvir a gente, por isso eu tenho essa liberdade. Ok? Então, Lúcio, Oi. a gente tem uma tradição aqui. O pastor Ítalo, ele estava aqui no episódio Grande anterior. pastor Ítalo. Dá um salve para ele. Salve, Ítalo. E ele vai voltar no próximo. Volta, Ítalo. E você vai voltar depois. Eu vou voltar, Ítalo. O Ítalo, assim, comentava as coisas. Ele lia, comentava o que estava no nosso coração. Legal. Então você tem que ter esse poder agora, por favor. Esse é o seu desafio. Mas As primeiras impressões desse texto, né? O que está na nossa cabeça aqui. bom, esse é o texto que fala de idioma, né? Tanto que a primeira informação ali é que eles tinham só uma linguagem. Uhum. E se a gente lembrar daquilo que já foi conversado, haviam algumas ordens do imperativo de Deus na criação, em Gênesis capítulo 1. Perfeito. Então ele disse, olha, vocês precisam multiplicar, encher a terra. Povoar a terra inteira. Essa é que tá faltando. Exatamente. Você viu, tá faltando um. Encher, povoar. Exatamente. E aqui, essa ordem ela se repete depois do dilúvio, no capítulo 9. Uhum. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, no 9:1. E no 9:7 diz de novo, mas sede fecundos, multiplicai-vos e povoai a terra. Então, parece que era importante para Deus. Porque ele fala algumas vezes no Gênesis 1 e algumas vezes em Gênesis capítulo 9. E parece que não está acontecendo. Você acha que é intencionalmente ou sem pensar, mas enfim, é um movimento contrário à ordem da gente povoar. E povoar a terra, nesse sentido, necessariamente, como a gente povoou a terra já, a gente percebe diferenças entre nós. Né? Você vai ter diferenças de culturas, diferentes músicas, tradições, formas de ver o mundo, né? E talvez fosse essa a proposta divina mesmo, Exato, né? exato. Tipo, eu quero que vocês sejam diferentes, né? Se a gente olhar para a criação, a gente vai ver Deus fazendo tudo Perfeito. diferente, né? Uhum. E aí ele vai falar das diferentes espécies,
os diferentes animais, as diferenças entre homem e mulher, Sim. cada um com sua função, cada um com seu papel. Então, é como se o divino usasse das nossas diferenças para se revelar de diferentes formas. Muito bem. Então, por que é que ele queria que as culturas fossem diversas? Para que a gente olhasse várias faces do divino, de maneiras diferentes. Imagina todo mundo igual. Então, essa foi a ideia de Deus. Ele falou assim, olha, naturalmente, as diferenças de vocês vão levar vocês para lugares diferentes. Isso vai ser bonito. Sim. Então, a diferença é um jeito que Deus encontrou para falar de quem Ele é, através das nossas diferenças. Por exemplo, quando eu vou já perguntar algumas coisas para vocês, mas quando a gente vamos pensar no contexto da igreja, uma igreja mundial, que é a igreja adventista. A gente tem uma igreja mundial, ela está estabelecida em muitos países, de muitas línguas diferentes. Ela é uma igreja uniforme? Ela jamais será, porque nós somos diferentes. Então, quando você vai visitar o país, você vai visitar uma igreja desse país, você volta falando o quê? Mano, você tinha que ver o culto de lá. Era a diferença quando você vai fazer missão ou quando você vai conhecer um outro lugar. Nunca me esqueço das imagens, por exemplo, de Guiné-Bissau e a galera louvando a Deus de uma forma completamente diferente da nossa. Por quê? São expressões culturais, são expressões... E a gente não deixou de ser um, apesar das diferenças. Pelo contrário, elas enriquecem quem a gente é. Vocês já viajaram para outros países? Não, nunca tive a oportunidade, não. Grajaú. Faço uma viagem todo dia pra Vocês trabalhar. já entraram em contato com outras culturas? Já comeram coisas de outros países? Aí já. Sim. Acho que o máximo foi comida... Tipo, é comida japonesa, né? Aqueles Comida negocinhos. japonesa. Mas nunca fui pra outro Nossa, país. deu né? fome, tá? Já experimentei comida árabe também. Opa, Foi uma Comida árabe experiência. é quem não foi boa. no Habib's nunca? Ah, É Habib's verdade, né? Verdade. Verdade. O Habib's não é árabe, né? Ou É um árabe abrasileirado, né? Sim. Não, e o Brasil é uma mistura de muitas culturas. Muito. E de um nascedouro cultural, né? De danças e de formas. Isso faz da gente muito rico, né? Então, eu não precisei ir lá pros Emirados pra poder experimentar uma comida árabe, entendeu? Assim como a gente não precisa ir pro Japão pra comer um sushi, por exemplo. Sim. O Brasil, ele é todo... são muitas culturas dentro. Ele é muito pluricultural. Será que existe essa expressão? Mas Não é sei bonito. Mantém. Pluricultural. Ele O é muito importante é falar, com pluricultural. certeza. Entendeu? Pluricultural. Exato. É, a confiança. Exato. Você confunde até os mais sábios, quando você tem certeza, mesmo sem saber. Então, eu tenho certeza. Pluricultural. Então, Perfeito. tem várias culturas aqui dentro do Brasil. Algo bem bacana. Muito bem. Vocês sabem falar outras línguas? Yes. No. Não. English. Eu só. arranho, mas muito Espanhol. pouco. Não, espanhol não. Você, pastor Lúcio, Ah. é lá das missões lá do NASP, você deve saber, não? Ah, sei... Não. Agora era a hora de esbanjar o hebraico, aramaico, o grego. É. Não, o hebraico é o base. Na Ele verdade, primeiro aprendeu eu hebraico, já disse depois não pra português. ninguém pedir nada, entendeu? Entendi. Justo. Eu sei, minha família é extremamente árabe, né? De vários pai e mãe. Então eu sei falar palavrão em árabe. Jura? É a única coisa que eu sei. Você não sabe falar, tipo, bom dia em árabe? Sei. Shukran. Não, shukran é obrigado. Shukran. Shukran. Agora os palavrões ele não confunde, eu tenho a certeza. Salam aleikum. Allah. Salam aleikum é o quê? Bom dia? É tipo um cumprimento de boas-vindas, a paz seja contigo. tal. Salam aleikum. Aí você responde aleikum salam. Aleikum salama. Aleikum soloma. Eu faço o convite para quem está em São Paulo. A gente está gravando esse episódio dia 24 de abril. Dia 28 a gente vai ter o rolê de São Paulo. A gente vai conhecer o centro de Boa. São Paulo, várias culturas ali, Boa. inclusive. Tem restaurante de refugiados sírios cara, para você que é vegetariano, tem um sanduíche de falafel super barato, uma delícia. Uma delícia, Deus abençoe. Vamos seguir, vamos continuar. Então, mano, as diferenças, elas podem levar a gente para um lugar de alegria, para um lugar de partilha, para um lugar de você experimentar a cultura, de você ver Deus nesse lugar das diferenças. Mas as diferenças, elas podem levar a gente também para um lugar de desigualdade.
Eu acho que é importante a gente pensar nisso, né? Somos diferentes, mas não somos desiguais. E por que isso é importante? Porque aqui, nessa cena, a gente vai ver alguns elementos de desigualdade. Quando, por exemplo, eles falam assim, para que o nosso nome seja importante. Ué, existem nomes mais importantes que outros? Perfeito. Então, a gente está falando de Babel. E Babel representa um povo inimigo de Deus. E um traço do povo inimigo de Deus é justamente a desigualdade. Por se achar mais importante, por se achar que tem um nome melhor do que o outro, um sobrenome. E aí, quando a gente coloca as pessoas em balanças ou numa escada, enfim, numa escala, a gente começa a se tornar desigual. E isso sempre, a desigualdade sempre vai desaguar em algum tipo de violência. É a questão do etnocentrismo, né? A gente estudou Opa. isso na lição jovem passada, que é a liberdade, né? Foi uma ótima lição, tá? Ótimo, Eu ótimo. escrevi vários comentários. Sim, eu já... Quero tornar meu nome famoso aqui. Daqui a pouco vai estar fazendo um devocional. Que nem o Kurzner. Aí Sim. você tem que escolher uma palavra pra definir ele. Vai lá, continua. Grandes. Bom, enfim, aí entra a questão do etnocentrismo, né? Porque, assim, em nenhum momento Deus evidenciou de que o seu povo deveria se achar melhor do que os outros, ou que as pessoas que acreditassem no cristianismo deveriam se achar melhores do que os outros. Tanto que, acho que no Novo Testamento, Pedro, ele se nega a pregar aos gentios. Ele se nega, se eu estiver errado, vocês podem me corrigir, tá? Ele se nega. Ele tem dificuldade de... Ele tem dificuldade. Tem aí vários Deus... bloqueios. Sim, aí Deus A visão do vem... lençol, Vem né? uma visão com Cornélio. as comidas Ele não lá. pisava na casa do cara. Não pisava. E aí Deus veio com aquela visão lá das comidas da mesa pra, tipo, mostrar. É todo mundo igual. Eu te chamei pra você pregar não só pros judeus. Meu povo são os gentios também. Talvez até o contrário, né? A gente não é superior. A gente é, de certa forma, chamado a servir, pra a se baixo. colocar numa Canal situação de bens. inferior. A servir, não a ser servido, entendeu? Muito bem. Então é sobre um Deus que é pluricultural também. Uhum. Porque, como você disse, ele se manifesta nas culturas. Então não é sobre pegar a sua cultura e dizer, não, essa é a única a qual Deus se comunica, porque aqui é isso, aquilo. Deus comunica em todas as culturas. Deus é a favor disso também. Então tem que tomar De diversas formas, né? De diversas formas. Quando a gente tenta padronizar Deus e capturar Deus, a gente transforma Deus num ídolo. Se ele é Deus inesgotável, insondável e livre, ele se manifesta onde e quando ele quer, né? E como também, quando ele quer. Um exemplo disso é Daniel, Nabucodonosor, né? Ele captura a imagem de Deus, centralizada nele, faz uma estátua só dele. Exatamente. De novo, né? Babel, Babilônia. Então, essa figura de um personagem que se percebe Deus e acha que as pessoas devem o adorar. Só existe esse jeito de adorar, e aí os meninos que não adoram são lançados na fornalha, na cova, enfim. Então, a resposta da desigualdade, de novo, né? Desaguando na violência, né? Sim. E o projeto deles era ter um nome grandioso, famoso, e o projeto deles era trabalhar para isso. Como eles iam trabalhar? Construindo uma cidade e construindo uma torre que penetrasse os céus. Essa era a ideia, de entrar nos céus mesmo. Só que tem uma ironia aqui, porque eles não têm nem pedra e nem argamassa. Eles usam materiais assim, que eles têm que fazer na hora para que isso aconteça. Então, eles têm uma projeção muito grande, uma visão distorcida sobre si mesmos. Tijolos... é betume e argamassa, né? Eles usam de argamassa betume e eles fazem tijolos ao invés de fazer pedra. Eles não conseguem servir da pedra, não conseguem pegar a pedra. Eles não conseguem nem identificar que eles não têm material para fazer o que eles querem fazer. Sim. Tipo, de qualidade, né? De qualidade, eles têm que inventar. E eu acho legal a gente pensar também no que significa fazer cidade. Tipo, Perfeito. hoje, sei lá, São Paulo, né? Cidade pra gente é uma coisa, mas acho que cidade pra eles era outra. Vocês conseguem imaginar aí o que era fazer cidade? Eu acredito que, por exemplo, quando a gente se espalha, a gente não tem tanta notoriedade. E quando a gente se mantém em equipe, as coisas acabam ficando mais reforçadas. Por exemplo, a cultura. A cultura fica um pouco mais forte. Ou seja, o povo fica
mais conhecido, se aspas no conhecido, se é que era a intenção deles, entendeu? Algum tipo de proteção à cultura? Então, fazer cidade pode ser um ajuntamento de pessoas naquela época, legal. O que mais pode ser o fazer cidade para eles? Você falou proteção? Eu falei proteção. Proteção à cultura, no caso. Eles tinham talvez muros, né? Muros. Tanto é que Sim, quando muros. Jerusalém é reconstruída, lembra que quais as Exatamente. primeiras coisas que eles reconstroem? Os muros. Muro, reconstrói um lugar de adoração, o templo, aquilo que talvez fosse identitário deles, né? Talvez a própria ideia de torre como um instrumento de guerra. Então, tinha muro, tinha torre, tinha pessoas juntas. Isso trazia notoriedade. Hoje, você vai assim, nossa, quem que é alguém que tem um nome grande? O que significa ter um nome grande nos dias de hoje? Talvez seguidores no Instagram? Uhum. Riquezas, né? Repercussão. Dinheiro, repercussão, uma casa, enfim. Isso aí a gente... Para eles ter um nome grande, era ter uma cidade poderosa para a guerra. Com bons muros, com boa torre. Então, ter um nome, uma cidade com um nome grande, era ter uma cidade pronta para lutar. Quais eram as grandes cidades? Eram aquelas cidades que tinham um poder bélico, que tinham um exército, Exatamente. que tinham... Essas eram as grandes cidades. Acho que é importante a gente lembrar o que é fazer cidade, né? Muito bom. E o problema é que talvez o problema nem seja esse, ter uma grande cidade, mas o problema é que não era o propósito que Deus tinha para eles. Não era o chamado que eles estavam indo contra uma ordem direta de Deus, que já tinha sido repetida algumas vezes. Ou seja, tinha importância. E eles estavam indo contra o que Deus tinha chamado para eles. Eles estavam resistindo à possibilidade de um dilúvio, um novo dilúvio. E aí eles estavam tentando resolver isso com os tijolos e barros deles, sabe? Tanto que era uma mesma linguagem, e aí veio, dispersou todos, diferentes línguas, ninguém se entendia direito, e aí eles foram forçados a se espalharem. Então, tipo, por exemplo, eu não tô entendendo a sua língua, mas eu entendo a língua daquele outro tá falando porque é igual a minha. Então a gente vai se ajuntar, vamos criar a nossa própria vamos pra um outro cultura e lugar, vamos para um outro lugar. Então, em decorrência disso, querendo eles ou não, porque eles chegaram ao ponto que eles pensaram que eles conseguiriam parar a vontade de Deus, querendo ou não, foi forçado, eles tiveram que fazer aquilo. Perfeito. A gente está chegando para o final da nossa discussão, de uma rápida conversa, mas, Lúcio, você, as impressões ali do texto, talvez conexões com 12, o que você traz para a gente discutir esse último tópico? Cara, eu gosto do verso, por exemplo, que diz, então desceu o Senhor para ver a cidade. Traz a mesma ideia do verso 7, vinde, desçamos e confundamos. Poxa, tem um povo rebelde, que simboliza a Babilônia, que não quer ser espalhado, que é egoísta, que quer ter um nome grande. Todo com o coração contaminado de si mesmo, em si mesmados. O que Deus faz? Ele desce para ver. Tipo, ele se aproxima. Ele não é um Deus que fica lá longe olhando e fala assim, merece queimar, né? E tal. E taca. Ele vai, ele desce, ele tá usando uma tática de aproximação, como se ele precisasse se aproximar para ver. Que me lembra muito uma das parábolas que a gente estudou aqui, do bom samaritano, que para ver ele tem que se aproximar, né? Deus também é assim, né? Ele se aproxima para ver as pessoas fazendo o que não deveria. E ele só vai elaborar o plano de perto. Então, ele diz assim, desceu o Senhor para ver, eis que o povo é a mesma linguagem. Então, ele começa a bolar uma ideia de perto. Vamos confundir. E agora ele põe no plural, né? Vinde e desçamos. Então, ele primeiro vem, sozinho. Ele bola um plano, volta, chama outras pessoas que provavelmente o texto não diz, né? A gente vai crer aqui que são outras pessoas da Trindade, enfim. Ou, enfim, anjos, a gente não sabe ao certo. Mas daí ele chama uma galera para ajudar ele. Desçamos e confundamos ali. E aí ele dispersa, né? A vontade dele é cumprida a despeito da desobediência.
E é por isso que Babel é submissa a Deus. Babilônia é submissa. Babilônia pode fazer estátua, pode ser violenta. Babilônia pode jogar na cova dos leões, na fornalha. Babilônia pode fazer o que quiser. Mas Babilônia sempre vai ser submissa ao divino. Ele vai ser sempre superior, ele vai confundir, e a vontade dele vai se cumprir. Eu disse para ser espalhado, vocês vão ser espalhados. Aí alguém poderia perguntar, mas e o livre-arbítrio, pastor? Pois é, não tem. Ele falou que ia acontecer, ele faz acontecer. Por quê? Porque a vontade dele é soberana, inclusive sobre a liberdade humana e a liberdade de Babel. Com certeza. Nesse caso. Eu acho que algo relevante também é como enxergamos Deus. Porque quando a gente vai pensar, por exemplo, sei lá, na guerra no céu, a gente pensa como se Deus fosse arco-inimigo de Satanás. Só que não. Deus é o pai dele. Foi ele quem criou. Ou seja, mesmo quando acontecem as coisas erradas, a gente tem que lembrar que Deus ainda é o pai. Ou seja, ele nunca vai pensar diretamente como destruir, como guerrear, mas dar uma solução. E foi o que aconteceu aqui. Ele não só falou, dispersa todo mundo e acabou. Mais pra frente a gente vai ver que alguém é levantado para abençoar essas pessoas. E aí, esse Abraão, do capítulo 12, é o eleito que não se elege, né? Eu acho isso muito curioso. Ele não é a pessoa que queria ficar famoso. Ele né? não quer ter um nome grande, mas Deus fala assim, eu vou fazer do teu nome grande. Então, tipo, beleza, você não se elegeu, então eu quero você. É na tua humildade, é no teu pezinho no chão que a gente vai trabalhar. Sim. E aí, é isso. As duas histórias, elas caminham juntas, né? A história de um cara que não se elege, de um povo que se elege para ter o nome grande. E aí, um dos últimos versos que a gente leu, né? Chamou o nome daquele lugar Babel, confundiu a linguagem. E o Senhor dispersou sobre toda a terra, né? Então, é isso. O Abraão é a resposta dessa terra que agora é multifacetada. É o eleito que vai para todos os cantos da terra. Porque, para Deus, ele precisava de um povo que caminhasse, não um povo que tivesse parado numa cidade. E aí, Cristo é talvez o maior símbolo disso, né? É um Deus que não tem casa. Então, o povo de Deus precisa se mover, ao invés de fazer cidade. Não é que ele é contra uma cidade. É que a fé não é sobre ficar parado, entende? Sim, muito bem. Camille. Eu esqueci o que eu ia falar. Gap. Não. Você falou uma coisa muito interessante, né? Que a gente tá fazendo a ligação do capítulo 11 com 12, falando sobre Abraão, né? E Abraão, ele literalmente se moveu pela fé. Porque não é como se tivesse tudo organizadinho. Olha, Abraão, você vai fazer isso, isso e aquilo. Você vai pra isso, isso e aquilo. Não foi isso. Ele se moveu pela fé. E eu gostei muito do que você disse, que a fé não é sobre ficar parado. A fé não é sobre apenas pegar aquilo que você sabe e apenas deixar com você. A fé, ela tem que estar em movimento, ela tem que ir de encontro com as pessoas. O evangelho, ele só vai se encontrar na sua essência mais pura e verdadeira quando ele for de encontro com a necessidade das pessoas. Enquanto o meu evangelho for eu ficar na minha igreja, eu cumprir meu ministério dentro da minha igreja, ele nunca vai ser transformador. Então o evangelho, ele se torna transformador quando ele vai de encontro com corações. Então, a fé, ela sempre tem que estar em movimento a fim de que outras pessoas conheçam Jesus. Nesse sentido. Muito bem. Algum comentário a mais, pessoal? Isso aí, eu acho que temos uma novas visões sobre algo muito conhecido, algo extremamente comum e popular, que é a Torre de Babel. Se você está na sua igreja ouvindo esse podcast no carro, lembrem-se de que é na diversidade que nós encontramos unidade, é na diversidade que nós encontramos uma comunidade. Deus nos fez diferentes e isso nos faz ricos. Então, quanto mais a gente valorizar aquilo que a gente tem de comum, mas também de particular entre nós todos,
mas o nosso contexto vai ser rico, vai ser importante para o nosso crescimento. Deus desce para conversar com a gente, Deus desce para visitar a gente, Deus desce para caminhar com a gente e com certeza também Deus desce para ler isso e crescer com a gente ou fazer com que a gente cresça. A gente te encontra semana que vem no episódio de Gênesis 12 para a gente inaugurar um novo momento dessa temporada de Gênesis, onde tudo começou. Presta atenção em Sara, no final do capítulo 11, como ela aparece. Na semana que vem a gente vai falar sobre isso. Um grande abraço. Nós nos vemos por aqui no podcast A Bíblia Estranha, a Bíblia como você nunca viu ou como você nunca leu.